Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Sandra Barão Nobre, nossa biblioterapeuta, viajante, guia turística, eu sei lá mais o quê. Hoje vamos falar sobre a tua viagem à Irlanda. Olá, Sandra, tudo bem? Olá João Carlos, tudo bem? Sim. Como é que foi essa viagem à Irlanda do Norte? Olha, foi uma viagem feita um pouco por impulso. Eu já tinha reservado os primeiros dias do mês de julho para fazer. Tinha pensado fazer o caminho de Santiago outra vez, porque fiz o ano passado, precisamente na mesma altura. Mas não foi possível e então, como já tinha posto o dinheiro de parte para fazer o caminho de Santiago e tinha onde ficar na Irlanda, porque tenho a sorte de ter lá um amigo que está a trabalhar e que tem um quarto para visitas, portanto foi possível também não ter essa despesa suplementar de pagar alojamento, não é? Que Olha, é sempre bem. pesada quando se viaja. E eu procuro fazer viagens, enfim, que não exijam muito financeiramente. E então comprei um voo pela Ryanair, que voa direto aqui do Porto para Dublin, e fui à Irlanda sem ter preparado absolutamente nada, sem ter lido quase nada sobre, enfim, a gente sabe o geral sobre o país, não é? Mas o que havia de obrigatório para visitar e para ver, aterrei sabendo quase nada sobre a capital. Pontos positivos e pontos negativos, como se costuma dizer agora. O que é que te encantou mais e o que é que te desencantou? Olha, pontos negativos, muito honestamente, não consegui encontrá-los. Porque a Irlanda foi uma surpresa, eu não estava à espera de gostar tanto do que vi. E ter gostado tanto da cidade de Dublin e ter gostado tanto da atitude dos irlandeses e da postura dos irlandeses, que são um povo muito fanfarrão e bonacharão e bem disposto e comunicativo, metem conversa connosco porque sim, porque está sol, ou porque não está sol, enfim. E portanto, pontos positivos. Gostei imenso da cidade, é uma cidade à nossa escala, uma cidade pequena que se percorre bem a pé ali no centro histórico. Eu posso dizer que apanhava o metro, ou aquilo que eles chamam de tram, que será um metro de superfície, para ir de casa até ao centro da cidade e depois não voltava a apanhar um único transporte para visitar para o que fosse. Isto tudo a pé. Todos os monumentos, todos os museus, tudo o que eu visitei fiz a pé. Passei imenso tempo em parques a ler, tive muita sorte, apanhei uma semana com muito bom tempo. Portanto, aproveitei, levei um livro daqui que acabei de ler lá e depois também comprei lá alguns livros. Portanto, fiz como os irlandeses, em Roma ser romano, não é? E então, como estava sol e eles também estavam a aproveitar muito o sol, estendidos na relva dos parques, também acabei por fazer isso. E gostei muito disso, gostei muito da cidade, é uma cidade jovem, muito, muito jovem, muito dinâmica e que tem muita oferta cultural. Depois E os pontos menos positivos? Os pontos menos positivos, Sandra? Os pontos menos positivos? Nem sei por onde, nem sei. Houve uma coisa que me saltou assim à vista, acho que a cidade não é tão limpa quanto as cidades portuguesas, mas eu acho que Portugal nesse aspecto melhorou tanto nos últimos anos que eu muitas vezes, quando saio de Portugal, de qualquer cidade portuguesa, eu vivo em Matosinhos como tu sabes, mas quando estou aí em Portimão sinto o mesmo, as nossas cidades são muito limpas e eu vou a Londres, vou a Amsterdão, vou a Paris e não vejo o nível de limpeza que vejo atualmente nas cidades portuguesas. E mais uma vez em Dublin achei que eles poderiam fazer um esforço para não deixar tanto plástico e tantas embalagens no chão e tantas latas de refrigerantes que se vão vendo um pouco por toda a parte. Pronto, foi a única coisa de que eu não gostei, ou que, enfim, que achei que eles poderiam fazer melhor. Depois houve uma curtíssima experiência na Irlanda do Norte, porque passei um dia entre Belfast e a costa da Irlanda do Norte para ir visitar um fenómeno geológico lindíssimo e que estava na minha lista de coisas a fazer antes de morrer, que é o Giant's Causeway, que é um fenómeno geológico maravilhoso que há umas formações rochosas muito particulares junto ao mar. De facto é uma experiência muito interessante de visitar e caminhar sobre essas rochas, mas marcou-me imenso o tour político que fiz em Belfast,
e que me fez perceber que agora, por causa do Brexit, voltou-se muito a falar da questão da Irlanda do Norte e como é que, porque atualmente não há fronteira física, não é? Portanto, as pessoas na Irlanda, entre a Irlanda, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, há uma circulação livre, sem barreiras. Mas voltou-se a falar muito da Irlanda do Norte e da questão da fronteira da Irlanda do Norte por causa do Brexit, porque provavelmente será um Brexit sem negociação. Aquilo que eles dizem será um hard Brexit. E não se sabe muito bem que implicações é que isso vai ter depois da Irlanda. Brexit imposto. Pois, à força, sim, à força. à força, não é? Enfim, e tem-se falado muito da Irlanda do Norte atualmente por causa disso. Agora, aquilo de que nunca mais se falou é da tensão que ainda existe na Irlanda do Norte entre a comunidade católica, que é tendencialmente independentista, e que é a favor da União Europeia, portanto que não quer sair da União Europeia, e a tensão que ainda existe com a comunidade protestante, que os tais loyalists, que são leais à coroa britânica e que querem fazer parte do Reino Unido. Ou seja, entre estas duas comunidades, para além daquele muro que existe, que é enorme e que tem portões que fecham às 8 da noite, que eu acho que é uma coisa absolutamente anacrónica, é como ter... Apercebi-me disso há pouco tempo, vi um programa sobre a Irlanda do Norte e realmente não fazia ideia daquilo que tu pudeste constatar ao vivo e a cores. É incrível, e é que a tensão sente-se na cidade. É uma cidade tensa, é uma cidade onde um católico ainda é expulso de comércio de protestantes e vice-versa, portanto o contrário também acontece. Por exemplo, as casas dos católicos que estão construídas junto ao muro que separa as duas comunidades, se tiverem quintais ou pátios traseiros, esses pátios estão completamente engaiolados com grades que fecham completamente o pátio, porque não é fora do comum haver coquetéis Molotov a voar por cima do muro, quer de um lado, quer do outro. E eu não estava à espera de encontrar isto, não é? Nós achámos, quer dizer, eu tinha essa ideia que os acordos de Sexta-feira Santa, que foram assinados há 21 anos, em 1998, tinham, enfim, resolvido isto, os presos políticos foram libertados, o IRA deixou de ter o peso que tinha, foi praticamente desmantelado, o braço armado do Sinn Féin, mas a verdade é que a tensão está lá e o conflito existe. E esta questão do Brexit vai exacerbar tudo. Olha, então... Sandra, foste lá, mas ficaste com vontade de voltar. Vou voltar de certeza absoluta. Vou voltar de certeza absoluta. Foi um gosto em ouvir-te. Quando é que vens a Portimão? Quando é que vens de Portimão? Agora passar as férias. Estou quase a chegar, mais uma semana e estou aí em baixo. Se calhar depois podemos fazer estas conversas ao vivo. Adeus, beijinhos, obrigado. Adeus, beijinhos. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.